Mais uma questão da prova de Química da Olimpíada Paraense de Química de 2019, a nível de terceiro ano. Uma questão que podemos dizer que é de termoquímica ou equilíbrio. A questão é a seguinte: a reação de deslocamento gás-água a seguir é usada industrialmente para produzir hidrogênio. A equação é: monóxido de carbono gasoso reage com água, formando dióxido de carbono e gás hidrogênio. O processo tem um valor de entalpia padrão, ΔH padrão, igual a menos 41 kJ. Né? O que significa esse valor negativo? Esse valor negativo significa dizer que o processo é exotérmico, tá? Significa dizer que o processo libera energia, libera calor. A ação que vai aumentar o rendimento de hidrogênio no equilíbrio é isso aqui, essa dupla seta significa que o processo está em equilíbrio. Tá? E o que a questão quer saber? Quer saber de qual modo nós podemos proceder para aumentar, para deslocar o equilíbrio dessa reação para a formação de hidrogênio. Hidrogênio está onde? Hidrogênio está aqui nos produtos, né? Então a questão quer saber como que a gente pode deslocar esse equilíbrio aqui para favorecer a formação de produtos, para favorecer a formação de CO2 e, consequentemente, hidrogênio. E tem algumas opções aqui para a gente assinalar, né? Aí a gente já sabe que é a letra E, mas vamos avaliar por quê, vamos entender por que é ela, tá? A letra A fala de diminuir a concentração de H2O. Se eu diminuir a concentração de H2O, ou seja, se eu tirar a reagente, eu vou deslocar o equilíbrio não para a formação de produtos, e sim para regenerar os reagentes. Ou seja, o equilíbrio, se eu diminuir a concentração de H2O, que é reagente, o equilíbrio se desloca para a formação de CO e H2O, e não para a formação de hidrogênio. Ou seja, esse procedimento aqui não favorece a produção de hidrogênio, e sim o consumo de hidrogênio, tá? A diminuição. Por isso que não é letra A. Letra B. Se eu pegar e aumentar a concentração de CO2. Se eu aumento também a concentração de CO2, que é produto, quando a gente tem excesso de produto no equilíbrio, mais do que deve ter no equilíbrio, o equilíbrio se desloca para regenerar os reagentes, de modo que um novo equilíbrio seja estabelecido. Tá? Então, se eu colocar CO2, o equilíbrio vai se deslocar para a formação de água e CO, e não de produto, tá? Por isso que não é a letra B. Se eu aumentar a temperatura, o processo é exotérmico, já está liberando muito calor. E o que acontece é o seguinte: sempre que um processo é exotérmico, se você aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca para o lado endotérmico do processo. E o lado endotérmico do processo aqui é a formação de reagentes, tá? Porque no sentido direto, para a formação de produtos, a gente já sabe que ele é exotérmico. E o sentido endotérmico é, então, o contrário desse aqui, e é, portanto, exotérmico, tá? Então, se eu aumentar a temperatura, eu não favoreço a formação de hidrogênio. Em resumo, eu favoreço a formação de CO e H2O, porque eu favoreço o sentido endotérmico, da reação, que nesse caso é o processo contrário. Beleza? Quando você... Então, basicamente o que acontece é o seguinte: quando uma reação ela é exotérmica, se você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio para regenerar os reagentes e não para a formação de produtos. Sempre que o processo for endotérmico, e endotérmico é importante lembrar que endotérmico tem ΔH positivo, tá? Sempre que o processo for endotérmico, significa que se você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio para a formação de mais produtos, ou seja, desloca o equilíbrio na direção endotérmica, que nesse caso seria a formação dos produtos. E por outro lado,
se você diminui a temperatura em um processo que é endotérmico, você favorece a regeneração dos reagentes. Tá? Só que nesse caso, né, no nosso caso específico aqui, espero que não tenha ficado muito confuso essa última parte. Nesse nosso caso específico, o processo é exotérmico. Então, quando você reduz a temperatura em um processo exotérmico, o equilíbrio se desloca para a formação dos produtos. Tá? O equilíbrio é favorecido no sentido direto que nós chamamos, que é para a formação de produtos. Assim, é por isso que a letra E é a correta, tá? Porque o processo é exotérmico e sempre que em um processo exotérmico você diminuir a temperatura, você favorece a formação de produtos. Se aumentar a temperatura, favorece reagentes. Se o processo for o contrário, for endotérmico, o contrário ocorre. O aumento da temperatura favorece a formação de produtos e a diminuição da temperatura favorece a formação de reagentes no equilíbrio. Beleza?